Genialidade parapsíquica mega fraterna. Esse era o Mega Trafor do professor Valdo, na minha opinião. Impressionante como ele dominava as questões parapsíquicas e ao fazer isso ele não ficava só no seu grupinho, né? Ele era bem mega fraterno, recebia qualquer pessoa ali e muita gente não compreendia, até estava lendo ali um trecho do DAC, a questão da refratariedade, né? A pessoa ser refratária às mega tolices da sociedade intrafísica. Uma coisa é você ter essa ser refratário e continuar mega fraterno. Tem gente que não entende bem isso, né? Você pode evitar o mega tolicionário da sociedade atual, que tem ficado mais bizarro ainda, porque ultimamente as consciências reurbanizadas estão ressomando em massa, né? Estão renascendo. Então veja esses programas de auditório, essas coisas assim, antigamente era até mais assistível, né? Hoje eu não consigo assistir. E tem intermissivista também de curso intermissivo avançado que não perde tempo nem energia com esse tipo de programa de entretenimento. Até porque a televisão também faz a pessoa ficar burra, né? A pessoa fica ali de frente à quadradona, tem a música da banda Incubus lá, do Brandon Boy, que fala sobre isso, né? Tem uma música chamada Idiot Box, caixa de idiota, então fazendo menção à televisão. Muita gente que gosta de passar horas, tempos, muito tempo vendo televisão, a pessoa acaba ficando alienada, né? Ela não trabalha mais com as reflexões, o cérebro dela não cria novas sinapses, ela não costuma fazer associações de ideia, e ela vai ficando débil mental, a verdade é essa. Mas de qualquer forma, voltando à genialidade mega fraterna do professor Valdo, né? E muita gente também tinha dificuldade de compreender o professor Valdo. Antes mesmo de ir lá para Foz, eu mandei uma pergunta dia 3/3/2010 e ele respondeu de forma bem inusitada, assim, eu me surpreendi, né? Porque qual foi o viés da pergunta? É para a questão da retilinearidade pensênica, a questão da enumeração. Tudo que você for fazer, for enumerando as coisas, for organizando as ideias, a sua vida vai ficando matemática e cosmoética. É isso que acontece quando a pessoa leva a sério essa questão de ter uma retilinearidade pensênica, não ficar devaneando. Ainda mais quem tem facilidade de devanear, né? Que era o meu caso, assim. Tinha uma imagística bem desorganizada, mas de qualquer forma a criatividade é ávida. Então a pessoa que leva o paradigma consciencial a sério, ela poderá alcançar a criatividade evolutiva, né? Com o processo da hiperacuidade, da paraperceptibilidade, que é o parapsiquismo, e criando coisas novas. Por isso que muitas pessoas não conhecem, não acessam e até morrem de medo, né? Porque o novo ainda gera aquele desconforto. Agora as pessoas mais bobinhas já nem adentram a esses assuntos mais avançados. Agora aquelas pessoas mais desconfiadas, existem aquelas pessoas que já são consciências até reurbanizadas. Tem um camarada lá no Face que, na minha opinião, é uma consciência que está deixando de ser pré-serenona vulgar, mas porque estuda Conscienciologia. Então, a forma dele de desassimilar as energias é fazendo capoeira. A forma de não encarar a autopesquisa é se auto-enganar na internet. Então tem muita gente utilizando a internet como válvula de escape, né? A pessoa é muito angustiada, é muito depressiva, é muito problemática, mas fica ali viciada nos likes ali, naquelas vidas vazias das pessoas que são artistas, né? Porque os artistas, assim, em geral, são bobocas, né? Eles não estão usando ainda o mental soma de forma mais avançada. Eles estão só no psicossoma, cantando musiquinhas românticas, musiquinhas que a sociedade intrafísica doentia gosta. Então, o professor Valdo aceitava tudo isso lá. No CAEC, ele não tinha nada contra ninguém. Até pastores já entraram lá. E tem um relato de um camarada lá no Tertuliário que os pastores visitaram e eles chegaram à conclusão que realmente o professor Valdo tinha razão, né? Que o CAEC ali estava fazendo algo histórico na humanidade, na sociedade, porque
Até os pastores ficaram envergonhados, ficaram constrangidos, porque eles cobram, né, dinheiro para fazer esse desacerto. Ah, mas os cursos da Conscienciologia são caros. Não, isso é só para manter a manutenção, né? Ninguém ganha dinheiro com Conscienciologia, não. Até tentaram, né, um pessoal aí, que a mulher até escreveu um livro muito teórico lá de estado vibracional, estão lá fora da Europa ganhando dinheiro dos trouxas, mas o camarada é porque ele desistiu de muitas coisas lá atrás e ficou com o cotoveloma, né? O cotovelo ficou grande e aí tem mega assediadores no meio, né? Não vem achar que só o fato de estudar Conscienciologia a pessoa ficará livre de mega assediadores, né? Que querem conturbar, que querem ainda evitar que a Conscienciologia seja divulgada aqui na vida intrafísica. Então, na época lá eu fiquei sabendo nos bastidores do que ocorreu, mas o pessoal queria ganhar dinheiro fora e continuar viajando, ganhar dinheiro com paradigma consciencial e continuar viajando como eles ficavam. E eu sempre pensei nisso, caramba, esse casal, por que eles não ficam lá no CAEC, né? Aí eles foram lá, fizeram entrevista com outro camarada lá de Jundiaí, que Profilaxia das Seitas, o nome da entrevista, mas não tem nada de seita, né? Conscienciologia é uma nova ciência que quem quiser aprimorar as técnicas não precisa ser voluntário oficial. É o meu caso, né? Eu me considero um perito em Conscienciologia e fiz alguns cursos, 40 manobras energéticas. Lá na Consecutivos foi mais um evento, não foi um curso, né? Que eu fui participar lá e senti a presença da equipe extrafísica do professor Valdo lá no evento. Foi o dia mais interessante da minha vida, um dos dias mais interessantes, né? O 21 de abril de Tiradentes, né? Foi 21 de abril de 2016 que eu passei lá com o pessoal, lá com a minha família consciencial real, né? Com consciências que fizeram um curso intermissivo avançado ali. Então, a mega fraternidade é a pessoa ser aberta para todo mundo, né? E também saber que nem todo mundo tem que ter a mesma resposta. O professor Valdo era perito nisso, né? Uma pessoa perguntou lá no tertuliário, ele dá uma resposta. Toda pessoa com outro nível consciencial, ele dá uma resposta mais elaborada, mais ampliada e até impacto terápica, né? Eu agradeço muito esse estilo do professor Valdo. O professor Mário também copia esse estilo nos cursos 40 manobras energéticas que ele acaba dando, né? Que ele foi uma vez só em Goiânia, eu participei. E na última segunda lá, na live sobre a revista Scriptor lá, do desafio do autorado que escreve sobre personalidade consecutiva, né? Foi entrevistado o Roberto Laime. E eu coloquei lá no comentário que o Roberto Laime é um mega exemplo, porque quando eu comecei a estudar Conscienciologia, tinha muita síndrome da priorismose, né? A priori, eu achei que o Roberto Laime era apenas um funcionário, um bedel ali, que estava ali no tertuliário, e na verdade ele estava voluntariando lá na época que eu comecei, né, a assistir as tertúlias ali online. E o camarada me faz um livro sobre personalidade consecutiva, né? 3 personalidades consecutivas, vidas de naturalista. Então, é realmente um mega exemplo. E ele foi comparado, ele falou lá na live segundo ao Henri Cristo. O cara totalmente alterado, né? E o Roberto é o contrário. O próprio Valdo achou o livro dele muito matemático, muito certinho, muito metódico. A capa ficou até artística, né? Com os rostos ali das personalidades consecutivas. Pro Valdo achar que o livro não ficou muito, sabe, certinho, muito metódico, é porque ele estudou muito para fazer esse livro, né? Ele teve muitas pesquisas, mas enfim, o jeitão dele já mostra as personalidades ali que ele foi, né? Um camarada, um biólogo acima da média. Ainda não conheci pessoalmente, mas vou comprar o livro dele e constatarei o que o professor Valdo falou. O livro está muito certinho em cima do lance, com muita organização ali. Então, o camarada escreveu um livro sobre personalidades consecutivas, que ele tem a hipótese de ter sido ele. 3 personalidades. Então a gente não pode deixar a priorismose, né? Mesmo o intermissivista que veio para essa vida fazer coisas novas, ele acaba tendo um processo de obnubilação, né? Ele fica obnubilado por causa da família, por causa das coisas da vida material, e ele acaba restringido, né? Um restringimento intrafísico. Se ele não começar a recuperar os cons, como eu recuperei, assistindo várias tertúlias lá quando o professor Valdo ministrava, né? De 2010 a 2012, 2013,
Parece que ele parou foi em 2013 ou 2014. Eu assisti várias tertúlias e aquela assiduidade nas tertúlias acabou destravando, né? Fazendo eu recuperar mega cons. Mas o professor Valdo era uma personalidade muito mega fraterna e parapsíquica. Por isso tem um trecho lá também no DAC que ele fala que ele convivia com a monja como se fosse um pré-serenão. E a monja, não, ele convivia com a monja como se ele fosse... Qual que é o trecho que ele fala? Enfim, ele fala da monja lá, eu acabei esquecendo lá no DAC. Nesse capítulo Mega Fraternologia, que ele fala que convivia com a monja como se ela fosse uma pré-serenona, e a monja convivia com ele como se ele fosse serenão. É isso mesmo. Mas eu já fiz um vídeo falando que ele virou serenão, porque o professor Valdo escondia muito o jogo, né? Mesmo ele não escondendo, o pessoal não compreendia muito bem, né? Apolonitiana, na minha opinião, ele foi. E uma vez eu perguntei, ele não quis falar que foi. E ele deixava transparecer que foi o Nostradamus, mas Apolonitiana ele negava. Então, na minha opinião, ele foi. Pode ter sido também o Darwin, Charles Darwin, então, criador da teoria, né, da evolução das espécies, depois traz a teoria da evolução das consciências. Tem tudo a ver, né? Tem uma continuidade. Então, o professor Valdo era uma genialidade mega fraterna nunca vista na Terra, né? E quando a pessoa tem problemas, tem síndrome de personalidade psicopática, né? Que nem um camarada que escreveu um livro dele. Eu queria até ver a live dele ontem falando um homem por trás do mito, né? É muito fácil você identificar que muitas pessoas idolatram o professor Valdo, realmente idolatram. Na segunda-feira eu estive aqui no sítio e cedo eu senti a presença de uma consciência muito serenona, evoluída, provavelmente serenão australino. Aí no período vespertino, consciências intrafísicas me chamaram no WhatsApp totalmente alteradas. Então, uma lá do interior de São Paulo, uma moça de 20 e poucos anos, mulher, né? Mas como se fosse uma adolescente problemática ainda, né? Com a questão da consciencialidade travada ali, com os problemas mentais graves. E a outra já de idade lá em Portugal também com problemas de carência sexo-chacral, né? Que a pessoa, ela tem que se resolver, mas fica gastando, tentando, né? Substituir essa carência sexo-chacral, vendo coisas da Conscienciologia, grupos na internet, essas coisas, redes sociais, isso não vai suprir a carência sexo-chacral dela. Então, totalmente alteradas. Então, você vê, num dia só eu acessei, né? Pelo meu parapsiquismo eu senti, na parte cedo, um serenão australino ali, comigo ali. E na parte vespertina, consciências femininas alteradíssimas me chamando pelo zap, né? É o auxílio ali que você tem que fazer, exteriorizar as melhores energias para as coisas melhorarem. Mas as pessoas, elas, no geral, elas temem a autopesquisa, porque a autopesquisa vai deixar tudo claro, né? A pessoa vai ter que fazer o autoenfrentamento, como nessa live de segunda, o Eduardo Martins lá, tipo, me deu uma indireta em algumas coisas que eu precisava escutar, mas tá tudo certo, de forma paradiplomática, com muita mega fraternidade também. E o Eduardo Martins é muito parapsíquico, né? Ele escreveu um livro sobre higiene consciencial. E lá no evento, ele dava umas olhadas para mim ali, parece que ele sabia prescrutar, né, que eu estava sentindo ali, parece que ele entendia que eu estava angustiado, que eu queria levar uma provável escritora inglesa, né, que já tinha sido escritora inglesa e está vivendo hoje no interior de São Paulo e ressomou no interior de Goiás, né, em Catalão. Provavelmente ela deve ser mesmo essa escritora que eu suspeitava, né. Meu parapsiquismo é muito assertivo, muito impressivo. Então eu queria levar ela junto comigo nesse evento, mas ela estava muito no porão consciencial. Está começando a sair agora, namorando um residente em psiquiatria lá no interior de São Paulo. Mas ela é muito parapsíquica também. Então a gente tem que ajudar conforme as pessoas vão liberando, né, ajuda. Você vai ajudando conforme a pessoa vai destravando aos poucos. Também você não pode chegar junto com o seu parapsiquismo e querer ajudar, que aquilo poderá até atrapalhar mais do que ajudar, né? A questão do estupro evolutivo. Então o parapsiquismo é um caminho que a pessoa, quando começa a desenvolver, não quer parar mais, porque ela vive a vida vendo
além das aparências, né? Ela tem uma cosmovisão, ela não fica dando bobeira mais aqui na dimensão intrafísica, ela fica bem assertiva intraconsciencialmente por causa dessa questão aí da mega fraternidade, né, da cosmovisiologia que ela vai adquirindo, fazendo assistência no dia a dia, interassistências. Então esse vídeo ficou um pouco mais comprido para fazer essas declarações aí, para fazer essas explanações para as pessoas entenderem esse processo. Até a próxima quarta-feira e valeu!